partículas por polegada cúbica. O ano que vem, se a gente tiver a chance, mais ou menos no meio do ano, vai fazer uma visita lá no Space Center. A gente vai para os laboratórios lá dentro. Vai ver o que tem lá, o que tem aqui. Isso é muito bacana. A ideia aqui, presidente, é que o Cláudio vai fazer uma apresentação com os slides, que são exatamente o que tem aqui, para o senhor não ser surpreendido. Aí a palavra é sua para o senhor fazer o comentário que o senhor quiser, na sequência do ministro, para ele fazer. E se os senhores acharem que eu devo fazer... Essas são imagens ao vivo do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, onde daqui a pouco o vice-presidente Hamilton Mourão participa de uma conversa com funcionários ali do local, também com a imprensa. Ele fez uma visita pelo Instituto, acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Eles foram ver de pertinho o satélite Amazônia 1, que em dezembro será transportado para a Índia, com previsão de ser lançado em fevereiro de 2021. O INPE, que o vice-presidente Hamilton Mourão está visitando hoje, foi o responsável pelo desenvolvimento e construção do primeiro satélite Amazônia 1. Vamos? General Mourão, que muito nos honra, e do nosso dono da casa, claro, ministro astronauta Marcos Pontes, que sempre é muito bem-vindo, apesar da casa ser dele aqui, né? Hoje nós faremos o anúncio, faremos a visita ao satélite Amazônia 1, um desenvolvimento nacional, uma produção nacional, muito nos orgulha da nossa indústria, com a nossa tecnologia nacional, montado e desenvolvido aqui no país. E, juntamente com a visita ao satélite Amazônia 1, nós faremos o anúncio da prévia do desmatamento, ou estimativa do desmatamento na Amazônia Legal, o PRODES 2019 e 2020. Como nós sempre fazemos aqui no INPE, o anúncio será feito pelo chefe da equipe, o cientista responsável pela condução da pesquisa que levou à determinação do número, até em reconhecimento, né, ministro, dos profissionais qualificados que nós temos nas mais diversas áreas aqui dentro do INPE. Então, Cláudio, está contigo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Mourão. Boa tarde, ministro Pontes. Boa tarde, doutor Clésio. É um prazer estar aqui agora para fazer esse anúncio da estimativa do dado do desmatamento. Não que eu tenha prazer em anunciar o dado do desmatamento, mas é um prazer recebê-lo aqui, presidente. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes na vice-presidência, então recebê-lo aqui, ainda mais com o satélite Amazônia 1, realmente é um motivo de muito prazer. A gente vai fazer hoje, então, o anúncio dessa estimativa do desmatamento da Amazônia Legal para o ano PRODES 2019 e 2020. Como o senhor bem sabe, nosso ministro também, nós somos uma unidade vinculada do MCTI, que tem por missão produzir ciência e tecnologia na área espacial e desse ambiente terrestre. E a partir dessa ciência que nós desenvolvemos, nós oferecemos produtos e serviços singulares para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. Um desses produtos é justamente o PRODES, né, que a gente faz a identificação e o mapeamento da ocorrência de supressão de florestas na Amazônia Legal brasileira. O PRODES ele trabalha sempre de maneira incremental, né? Nós temos uma máscara de desmatamento, que ela vem sempre dos anos anteriores. Essa máscara, então, é sobreposta a uma nova imagem e é analisado, então, esse conjunto de imagens para fazer a detecção de novos polígonos de desmatamento. Isso é feito em duas etapas. Uma primeira etapa, nós analisamos as que nós chamamos de cenas prioritárias. Essa análise das cenas prioritárias, ela sempre se dá dentro do mesmo ano, né? Então, o ano PRODES se encerrou em julho. Ainda nesse ano, nós fazemos essa primeira estimativa com base nesses dados prioritários. As áreas prioritárias, elas têm que contemplar, obrigatoriamente, 90% da última edição do PRODES,
90% dos alertas do DT do ano corrente e mais 100% da área dos municípios prioritários, né, que é definido pelo Decreto Federal 6321 de 2007. Essa análise do DT é uma análise bastante detalhada também. Nós acompanhamos com os dados óticos, principalmente com os dados da Câmara WFI. A WFI, ela hoje está presente no Cibers 4 e no Cibers 4A e, brevemente, no Amazônia 1. Então, com isso, a gente vai ter uma grande cobertura, né? Mas também fazemos esses dados do DT com análise de dados de radar, né? Recentemente, até o dado que chegou sexta-feira, a equipe do INPE foi junto com a equipe do IBAMA a campo. Nós visitamos mais de 100 pontos, né, que foram detectados pelo sistema DT a partir de imagens de radar, e todos os pontos, presidente, todos os pontos que foram aleatoriamente sorteados foram encontrados na área de desmatamento, né? Isso mostra o quanto o DT ele está avançando na qualidade do dado que ele está entregando. Esse ano, nós fizemos, então, uma estimativa para essas 102 cenas, considerando essas 102 cenas, de 11.088 km². Ao longo dos próximos meses, nós continuaremos trabalhando para terminar a interpretação das outras imagens restantes. Provavelmente até maio ou junho do ano que vem, nós vamos tentar essa taxa consolidada. A consolidada, ela pode variar um pouquinho, mais ou menos 4%, em torno, é a média que tem dado desses últimos dados, né? Mas nós temos uma confiança acima de 95% nesse número que está sendo entregue agora, né? Esse número, com relação ao ano anterior, ele apresentou uma pequena oscilação de mais 9,5%. Né? Ano passado nós tivemos aí uma estimativa de 10.129, então esse ano ele foi 9,5%. Com isso, presidente, nós estamos cumprindo a nossa missão de produzir serviços singulares que podem apoiar o Estado na sua iniciativa de gestão do seu território. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Presidente, quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade, presidente. Ministro. Bom, boa tarde a todos. Eu só gostaria de acrescentar um pequeno ponto com relação a isso. Primeiro, agradecer muito pela presença de todos e também pela audiência de todos aqueles que estão nos acompanhando, né, no online, e dizer do meu orgulho, né, desse trabalho que é feito pelo INPE aqui, todos os anos, né, e por uma equipe extremamente qualificada. Esses dados são dados auditados, são dados que têm por trás deles, né, um trabalho muito intenso de cada um, como foi falado pelo Cláudio, pelo Dr. Cláudio. Nós continuamos nesse trabalho para entrega total, né, até no ano que vem. Mas é importante ressaltar que isso, com relação aos anos anteriores, a gente já vê aí uma pequena redução, né, da tendência de subida, o que é importante, né? É igual quando a gente fala com né, e passar a palavra para o presidente Mourão, vice-presidente Mourão. Muito obrigado, ministro. Dr. Clésio, Dr. Cláudio, a equipe do INPE aqui presente, ministro Marcos Pontes e todas as senhoras e senhores que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. O resultado, esse provisório do PRODES, ele significa para nós que nós temos que manter a impulsão do nosso trabalho na busca constante para a redução dos índices de desmatamento. E o que nós falamos em termos de redução de índice de desmatamento? É chegar o momento em que o único desmatamento que ocorra na região da Amazônia seja aquele que esteja compreendido pela nossa legislação. Ou seja, aquele de uma propriedade que ele tem direito a desmatar 20%, então é só esse desmatamento que pode ocorrer. Nós iniciamos tarde o nosso trabalho de combate esse ano. Esse trabalho iniciou efetivamente a partir do mês de maio, e é desde ali que nós começamos a observar esse início de uma tendência decrescente. Havia uma expectativa, ou até uma estimativa, de que o resultado atual que fosse ser divulgado nos daria um aumento em torno de 20% do que ocorreu no passado. Foi um pouco menos da metade, né, disso aí. E, portanto, nós não estamos aqui para comemorar nada disso, porque isso não é para comemorar, mas isso significa que os esforços que estão sendo empreendidos, eles começam a render frutos.
Também é importante que todos entendam que a maioria desse desmatamento ele ocorre em 4 estados, não é? É o estado do Pará, o norte ali do Mato Grosso, não é? O estado do Amazonas, o sul do Amazonas, e mais a região ali de Rondônia. E o Pará é o líder com praticamente 47% da área desmatada total foi realizada no Pará. Então, nós temos hoje a noção perfeita, graças ao trabalho feito pelo INPE, da onde nós devemos priorizar as nossas ações no sentido de impedir que as ilegalidades ocorram. Também é importante destacar que 45% desse desmatamento ocorre em áreas já consolidadas, áreas de propriedades já devidamente consolidadas. E 30%, essa aí é o nosso grande problema, e eu deixo muito claro, estão ocorrendo em áreas públicas, aquelas terras que não foram ainda entregues para ninguém, não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem foram colocadas, não é, nas mãos de particulares. E aí isso configura a mais flagrante de todas as ilegalidades e é a tarefa nossa, não é, de combater isso com todos os meios que nós temos ao nosso dispor. Por isso, eu queria cumprimentar a equipe do INPE, não só da pessoa do Dr. Cláudio, mas de todas as senhoras e senhores que aqui estão pelo trabalho extraordinário que vem fazendo, né? E vamos prosseguir porque cada vez essa tarefa de monitoramento, de apoio à decisão, vem sendo feita com mais meticulosidade, com melhores capacidades nas mãos desses brilhantes cientistas que trabalham aqui. E mais ainda, brevemente, nós teremos mais um satélite incorporado, que é o Amazônia 1, não é, com um nome extremamente significativo, e ele vai dar novas capacidades para o trabalho dessa equipe. Então, a mensagem que eu quero deixar em nome do presidente Bolsonaro para o conjunto da nação brasileira é: vamos prosseguir nesse nosso trabalho, usando a ciência, usando a tecnologia, com inovação e, com isso, apoiando os trabalhos das entidades responsáveis pela fiscalização ambiental, não só federais como estaduais, no sentido de chegarmos àquilo que eu mencionei, que é o estado final desejado, ou seja, que o desmatamento seja aquele efetuado dentro da nossa legislação. Uma boa tarde a todos. Agora, presidente, convido o senhor a visitar o satélite Amazônia. Imagens ao vivo do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. O vice-presidente Hamilton Mourão foi convidado a conhecer todo o projeto e como está o andamento do satélite Amazônia 1, que foi projetado e desenvolvido por pesquisadores do INPE. O vice-presidente, acompanhado do ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foram ver de pertinho o satélite Amazônia 1, que em dezembro será transportado para o centro de lançamento na Índia. Ele deve ser lançado aí, a previsão é de fevereiro de 2021. Na última sexta-feira, em Brasília, o vice-presidente da República e o ministro de Ciência e Tecnologia, juntamente com o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nós vimos aí, o Clésio Denardim, participaram de uma audiência na Câmara dos Deputados, onde foram debatidas soluções para o desenvolvimento e o fomento da indústria no setor espacial, tendo como exemplo a construção do satélite Amazônia 1. Que, como eu disse, é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, testado e operado pelo Brasil. Esse é um dos assuntos, então, que foram discutidos e que está sendo discutido, né, nessa visita de hoje.
Nessa reunião da última sexta-feira, o ministro Marcos Pontes falou que dos projetos, né, que o Ministério desenvolve na região amazônica para o monitoramento, promoção da recuperação das áreas degradadas e a expansão da estrutura científica para ajudar a proteger a Amazônia. Citou também o trabalho de pesquisadores, a instalação de laboratórios na Amazônia para aumentar a produção de conhecimento científico, iniciativas em bioeconomia e o uso sustentável dos recursos humanos. Já o vice-presidente Hamilton Mourão destacou que a presença do governo federal na Amazônia por meio de ações promovidas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é presidido por ele. Conselho que tem como objetivo principal intensificar o combate de crimes, né, na floresta, contra a floresta amazônica. O Conselho Nacional da Amazônia Legal é formado em conjunto com outros ministérios, órgãos federais e também estaduais. Para você que está nos acompanhando, essas são imagens ao vivo, então, do INPE, lá em São José dos Campos, em São Paulo. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, estão visitando o satélite Amazônia 1. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um instituto federal dedicado à pesquisa e exploração espacial. Foi criado em 1961. A missão do INPE é promover e executar estudos, pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos humanos nos campos da ciência espacial, da atmosfera, das aplicações espaciais e da engenharia e tecnologia espacial. O INPE, que o vice-presidente está visitando neste momento, foi o responsável pelo desenvolvimento e construção do primeiro satélite Amazônia 1. Por isso, então, a importância dessa visita do general Hamilton Mourão ao INPE, já que o satélite Amazônia 1 vai observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. Também vai ajudar a monitorar a diversidade de agricultura em todo o território nacional. As informações que serão fornecidas pelo satélite serão bem importantes para o Conselho Amazônia Legal, que é presidido pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Esse satélite deve ser lançado no centro de lançamento Sriharikota, na Índia. O Amazônia 1 levará a bordo o Imagiador, que é desenvolvido em parceria com a China. E essas imagens vão ser de muito interesse aí para o monitoramento ambiental da região amazônica. O vice-presidente conversa com os pesquisadores. O satélite já está em fase de alguns testes para logo ser enviado para a Índia, onde fica a base de lançamento. A previsão de lançamento dele é fevereiro de 2021. O interesse do vice-presidente em conhecer de perto o satélite Amazônia 1 não é por acaso, já que ele preside o Conselho Amazônia Legal, que tem como objetivo principal aí proteger a Amazônia e todo o seu meio ambiente.
Tá, então essas são as imagens do vice-presidente Hamilton Mourão visitando o INPE. Você acompanhou ao vivo, direto de São José dos Campos, lá em São Paulo, a visita do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Daqui a pouco o vice-presidente e o ministro participam de uma coletiva e nós também vamos mostrar aqui na TV Brasil. Até daqui a pouco.